Olá, meus ecos! Vocês estão prontos para uma noite daquelas? Hoje, o tema é tão pesado que até as corujas vão parar para escutar. 3 histórias de cemitérios tão arrepiantes que vão fazer você duvidar até do barulho do seu próprio armário. E olha, a história número 3 é tão assustadora que eu precisei gravar esse vídeo de dia e com a porta trancada. Primeiro spoiler do além. Imagina um cemitério onde uma bruxa foi enterrada. Não é filme. É a primeira história que vamos explorar. Depois, na segunda, tem uma cripta secreta. E você vai descobrir por que até os corajosos da região tremeram. Mas a terceira história... a terceira. É daquelas que deixam até os caixões com medo. Te desafio a assistir até o fim, sem olhar para trás. Então, já aproveita. Deixa o like para fortalecer o canal, ativa o sininho para não perder o próximo vídeo, vai que os fantasmas querem um encontro marcado, e compartilha com aquele amigo que adora uma lenda urbana. Vamos começar essa jornada pelo mundo dos mortos, mas cuidado para não levar ninguém junto. Só um aviso antes do primeiro relato. Se ouvir passos atrás de você, não diga que não avisei. Primeiro relato: o Coveiro Geraldo. O cemitério da Vila das Almas era um lugar que até os corvos evitavam após o pôr do sol. As lápides, gastas pelo tempo, inclinavam-se como dentes podres, e a névoa que subia do rio próximo envolvia tudo num manto úmido e gelado. Seu Geraldo, o coveiro noturno, aceitou o emprego por necessidade, mas segundo relatos, ele sempre dizia que dinheiro nenhum no mundo valia aquele emprego. Certo dia, como qualquer outro comum, ele chegou ao portão às 18h, cumprimentou o coveiro do dia que saía e iniciou a sua rotina. Verificar cadeados, apagar velas deixadas por visitantes e afastar animais noturnos. Mas, por volta das 2h da madrugada, um som o fez parar. Vozes sussurrantes. Ele não entendia o que diziam. As vozes ecoavam atrás do mausoléu dos Alencar, uma construção maciça de mármore negro, rachada pelo tempo. Geraldo hesitou. Ele sabia das histórias. Diziam que Dona Ursulina, uma mulher acusada de bruxaria em 1754, fora enterrada ali com um rosário de ferro. Diziam ser um objeto amaldiçoado, usado para prender sua alma. A curiosidade venceu o medo, e então ele foi até lá. Com sua mão trêmula, ele segurava sua lanterna, contornou o mausoléu, observando tudo ao redor. O ar cheirava a terra revolvida e enxofre. Era um odor terrível, e sendo guiado pelo cheiro ele viu uma cova recém-aberta com a tampa do caixão arrancada. Sobre ela, uma figura alta, encurvada, vestindo um capuz que parecia absorver a luz. Os olhos cansados de Geraldo puderam ver que nas mãos esqueléticas brilhava o rosário de ferro, intocado pela ferrugem, como se tivesse sido forjado naquela mesma noite. Quem é você? Gaguejou Geraldo, recuando. A criatura ergueu o rosto lentamente. Sob o capuz não havia olhos, nariz ou boca. Apenas uma superfície lisa e pálida, como cera derretida. Quando abriu uma fenda no rosto para falar, a voz saiu rasgada, como de alguém engasgado com cinzas. O ritual está completo. Geraldo correu, tropeçando em túmulos, até alcançar o portão. Mas as correntes, que ele mesmo trancou, estavam agora cobertas por uma teia negra e pegajosa, impossível de arrancar. Ao se virar, viu a figura parada a 10 passos, segurando o rosário em sua direção. Seu coração se comprimiu e ele desmaiou. Na manhã seguinte, encontraram a cova vazia. Dona Ursulina havia desaparecido. Quanto a seu Geraldo, após muitas buscas o encontraram, ele estava no interior do mausoléu, abraçado a um esqueleto vestido com trapos do século XVIII. Seus dedos crispados seguravam o rosário de ferro e seu rosto, agora tão pálido quanto o do esqueleto, estava congelado num sorriso vazio. Os moradores enterraram-no às pressas, sem velório, mas até hoje, nas noites de névoa densa, ouvem passos arrastados entre os túmulos e o tilintar metálico de um rosário sendo contado, vagarosamente, na escuridão. Segundo relato, a 13ª cripta. O cemitério de Saint-Hesper, nos arredores de Yorkshire, era um labirinto de lápides desgastadas e estátuas de anjos sem cabeça.
construído no século XVII, abrigava 12 criptas de famílias nobres, todas catalogadas e visitadas por turistas. Mas os moradores mais velhos sempre diziam sobre uma 13ª cripta, escondida sob as raízes de um carvalho antigo que, segundo diziam, crescera sobre o sangue de hereges que lá foram enforcados e mortos. Anna Clark e Lucas Whittaker, 2 estudantes de 17 anos, decidiram investigar a lenda em uma noite de nevoeiro, após uma aposta em um pub local. Anna, com sua jaqueta de couro e uma lanterna barata, insistia que tudo não passava de folclore para assustar crianças. Já Lucas, mais supersticioso, levava um canivete no bolso por precaução. Ele dizia: por volta da meia-noite, pularam o muro de pedra do cemitério e seguiram até o carvalho, cujos galhos retorcidos pareciam dedos ossudos apontando para o chão. Foi Anna quem encontrou a entrada. Uma porta de pedra baixa, quase engolida pela terra, com um símbolo esculpido. Um olho de onde escorria uma lágrima de sangue. Isso deve ser coisa dos vikings, disse Lucas, tentando soar convincente, enquanto limpava a sujeira com as mãos trêmulas. A porta rangiu ao ser empurrada, revelando uma escada estreita que desaparecia na escuridão. O ar lá embaixo era denso, com cheiro de mofo e algo adocicado, como carne em decomposição. No fundo, uma sala abobadada surgiu sob a luz fraca das lanternas. Velas de cera negra queimavam sozinhas em nichos nas paredes e no centro, um espelho alto, coberto por um pano de veludo encardido. Quem acendeu essas velas? Anna riu, mas o eco fez o som se transformar em algo sinistro. Lucas, encorajado pelo silêncio, puxou o pano do espelho. Por um segundo, tudo pareceu normal. Até que Anna notou algo errado no reflexo. Ela estava de pé, sim, mas com uma corda amarrada ao pescoço e a língua pendurada, cortada pela raiz. Lucas, ao lado dela, segurava a ponta da corda. "Isso não é engraçado!" gritou Anna, recuando totalmente aterrorizada. Eu não fiz nada, Anna", Lucas balbuciou, olhando para as próprias mãos vazias. Eles correram, deixando a porta aberta. Na manhã seguinte, quando voltaram com a polícia, não havia escada, porta ou símbolo, apenas o carvalho e raízes grossas como sempre. O sargento achou que estavam bêbados, mas 3 dias depois, Anna foi encontrada morta no sótão da casa dos avós. A cena era idêntica ao reflexo, enforcada, com a língua arrancada e os olhos arregalados. Lucas desapareceu na mesma noite. Seu celular foi encontrado semanas depois, em uma vala perto do cemitério. Na tela rachada, uma mensagem não enviada. "Você é o próximo a se ver no espelho." A 13ª cripta nunca mais foi vista, mas turistas juram ouvir risadas abafadas vindas do carvalho em noites de lua cheia. E há quem diga que se você passar por lá com uma vela, seu próprio rosto morto o encarará nas poças d'água como um aviso silencioso. Terceiro relato: as sombras de Kyoto. O cemitério de Jorenji, nos arredores de Kyoto, era um lugar onde até o vento parecia sussurrar histórias não contidas. Entre as cerejeiras antigas e lápides cobertas de musgo, Daiki Yamamoto, um fotógrafo freelancer de 28 anos, procurava algo que desafiasse a banalidade dos clichês turísticos. Ele queria capturar a verdade por trás da morte, algo cru, não filtrado pela poesia dos templos. Seu projeto, intitulado Sombras na Escuridão, era uma obsessão desde que sua mãe faleceu, há 2 anos. Naquela tarde de outono, enquanto o sol mergulhava atrás das montanhas, Daiki pulou o muro baixo do cemitério. As lápides abandonadas do setor leste, conhecido como o Jardim dos Esquecidos, eram seu alvo. Diziam que ali repousavam almas sem nome, vítimas de tragédias apagadas pela história. Ele ajustou a câmera, uma Nikon antiga herdada do avô, e começou a fotografar. Foi na 4ª foto que ele percebeu. As sombras alongadas projetadas no chão não pertenciam a ninguém. Enquanto as árvores balançavam, as silhuetas se arrastavam em direção a um jazigo destruído, cuja lápide estava quebrada ao meio. Intrigado, Daiki aproximou-se e fotografou de perto. Ao revisar a imagem no visor, seu estômago embrulhou.
As sombras não eram apenas humanas. Tinham rostos. Rostos deformados, com bocas escancaradas em gritos silenciosos e olhos vazios como crateras. Naquela noite, em seu pequeno apartamento em Gion, ele ampliou as fotos no computador. Cada sombra era única, agonizante, como se tivessem sido congeladas em um momento de puro terror. Uma delas, a mais próxima do jazigo, parecia segurar algo. Uma boneca de pano, carbonizada. Foi então que ele notou os números quase apagados na lápide quebrada. 1955. Uma pesquisa frenética revelou a história. Em 1955, um orfanato chamado Casa da Luz Eterna pegou fogo durante a madrugada. As 32 crianças e 3 cuidadoras morreram carbonizadas. O prédio foi demolido e os corpos não reclamados foram enterrados em valas coletivas, no cemitério de Jorenji. O jazigo destruído era o único marco do incidente. Naquela mesma noite, Daiki acordou sufocado. Algo gelado agarrava seus tornozelos, puxando-o para baixo da cama. No breu, vultos se contorciam ao redor, sussurrando em japonês arcaico: socorro, socorro. Quando conseguiu acender a luz, só restaram arranhões profundos em seus tornozelos e um cheiro de cinzas impregnado no quarto. Nos dias seguintes, as sombras começaram a persegui-lo, em reflexos de vitrines, no vapor do banho, até na tela da TV desligada. Elas se multiplicavam, sempre mudas, sempre famintas. 2 homens de preto visitaram seu apartamento, alegando serem historiadores interessados nas fotos. Seus olhos, porém, eram escuros demais e o cheiro de carvão queimado os envolvia. Na última noite, Daiki voltou ao cemitério, determinado a destruir o negativo das fotos. Encontrou o portão destrancado e o jazigo iluminado por uma luz âmbar, como velas flutuantes. Quando se ajoelhou para colocar as fotos em chamas, as sombras emergiram do chão, envoltas em fumaça negra. Suas mãos, agora sólidas, cobriram sua boca, sufocando seus gritos. Na manhã seguinte, sua câmera foi encontrada no topo do jazigo. A última foto mostrava Daiki de joelhos, rodeado por sombras que lhe tapavam a boca e os olhos. Seu rosto estava deformado, a boca aberta em um grito eterno. Os moradores mais idosos de Kyoto evitam o setor leste do cemitério. Dizem que, ao entardecer, as sombras das árvores ganham vida própria, arrastando-se em direção ao jazigo. E se você sussurrar Daiki 3 vezes, ouvirá o clique de uma câmera fantasma, capturando seu momento final. E aí, pessoal, o que vocês acharam dessas histórias? Se você já teve alguma experiência paranormal ou conhece alguém que passou por algo parecido, conta pra gente aqui nos comentários. E se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais histórias arrepiantes como essa. Então, já deixa o sininho ativado para não perder nenhum detalhe. Até lá, cuidado com os corredores escuros e, claro, com o que você não consegue ver. Até a próxima!